Fala galera do canal da Mansão Maromba, como é que vocês estão? Tudo beleza, rapaz? Eu tô bom. Tô aqui hoje com o Matheus Lê. É Lê, né? Li, Matheus Li. Então e aí, pessoal, belezinha? Meu nome é Matheus Li, eu sou atleta de powerlifting, eu fui começar a competir powerlifting esse ano. Eu acabei de sair do campeonato mundial, né? Aí eu trouxe aqui a medalhinha até pra mostrar pra vocês do canal. Isso aqui eu ganhei na minha categoria, né? Agora o mundial foi em Balneário Camboriú, faz 2 semaninhas que foi. Eu competi pela GPC, que é a mesma federação que o Bitelo compete, né? E eu fui campeão na categoria de peso até 110 quilos, júnior, que é até 23 anos. E hoje aqui vamos mandar um treininho com o Big aqui, com a criancinha pequena. Bora. Ele veio aqui pra me ajudar, né? Que eu tô tendo dificuldade, aprendendo as técnicas ainda. Eu faço consultoria só que online, né, galera? E online é muito diferente de presencial. Hoje ele vai corrigir meus exercícios, ver o que eu tô errando, o que eu posso melhorar. A dar uma aula prática, né? Que fala, né? Exatamente. Tipo, como o Big falou, né? Tipo, a parte os treinos à distância até certo ponto é bom, porque você consegue treinar com um treinador de qualquer lugar do Brasil, né? Você pode ter uma preferência de escolha maior, só que chega um ponto que é muito vantajoso você ter um treinador próximo, que é no meu caso, né? Eu treino lá na Academia Ironberg, na Barra Funda, aí eu tenho contato direto com o meu treinador lá, então eu diria que muito da minha evolução que eu tive dentro do esporte foi por causa que ele estava próximo de mim, sabe? Então é uma diferença que dá. Mas eu posso dar alguns toques já, tipo, olhando o que ele estiver fazendo de errado, que já vai melhorar na hora, assim, alguma execução de exercício. A gente que é powerlifting, a gente brinca, né? Que não sei pra vocês que não conhecem, né? A gente faz o agachamento, supino, levantamento terra, né? São os 3 exercícios básicos, né? Que a gente conhece de musculação aqui. Hoje em dia, muitos, principalmente pro lado do bodybuilding, né? Eles estão perdendo um pouco essa essência, né? Pode-se dizer. Estão indo partindo pro lado mais das máquinas, né? Fazer mais exercício articulado. Só que a base ainda é o agachamento, supino, levantamento terra. E tem muitas dicas que a gente pode dar aqui que o powerlifter usa nas competições, na execução do exercício, que pode ser muito benéfico tanto para aumentar a força quanto para a questão de segurança mesmo, principalmente no caso do supino, que a gente vê que é o exercício que mais tem erro por parte dos bodybuilders, que muitas vezes eles se expõem ao risco de lesão desnecessário, principalmente na parte dos ombros. Na crença popular, principalmente do supino reto, o pessoal criou um medo porque vê muito aqueles vídeos de quando a pessoa está fazendo e dá aqueles rompimentos, né? Mas se você for parar para analisar, esses rompimentos sempre se dá porque a pessoa está fazendo ou com uma técnica inadequada, ou com uma carga muito além do que ela aguenta, ou os dois juntos, né? Aí, para dar lesão, é quase que inevitável. É, rapaz, o cara entende do assunto mesmo, né? É competidor, ganhou uma categoria. Eu tenho, esqueci de falar a minha idade, tenho 23 anos. Vambora, né? Vamos lá. Então vamos lá, Big, você vai começar aí no supininho. Venho de baixo aqui, dou só uma arqueada só. Desço. Aqui, ó. Agora já olhando a execução dele, né, a primeira série aqui, o que a gente já pode notar? Ele já tem uma técnica relativamente apurada, né, porque ele já tem o treinador dele que cuida dos treinos. Só que o que eu poderia já dar de toque? Dá para, se você prestar bastante atenção no movimento, quando você finaliza o movimento, você tá dando uma leve soltadinha na escápula. Que isso daí é um dos movimentos que pode aumentar o risco de lesão aqui no ombro. Então para você fazer um supino seguro, você sempre tem que manter a retração escapular e a depressão escapular e sempre manter a musculatura das costas, os trapézios aqui da parte alta das costas ativado, que aí você vai manter o seu ombro de uma forma mais segura. E também outra coisa, que é uma coisa muito engraçada que as pessoas normalmente não prestam atenção no supino, né? Que é a perna. O pessoal acha que o supino é um exercício de peito, então só começa a focar só na parte superior. Mas é muito importante que você esteja com uma base bem formada, porque a base bem formada vai fazer você ter uma estabilidade no corpo como um todo. Deu pra ver que também quando ele sobe o movimento, parece que aqui na região abdominal dele sempre dá uma mexidinha. Isso daí pode ser por falta da ativação da musculatura da perna de uma maneira mais eficiente. Então aqui, pessoal, o que eu tava querendo falar assim da parte do uso da escápula no supino, né? Basicamente, aqui é uma pessoa com a escápula tá em neutro, né? Daí agora eu vou falar pro Big retrair, ó. Mantém o braço esticado, mas você só quer contrair as costas. Com o braço esticado, mas você, ó, só retrai a escápula. Você vê que aqui, ó, ele tá numa posição muito mais estável do que, ó, relaxa agora. Do que agora, ó, se eu mexer aqui, ó, como ele tá mole. Aí agora quando ele contrai, ele já fica numa posição muito mais estável pro ombro e muito mais segura pro ombro. Tem que tomar muito cuidado para você não acabar fazendo isso aqui de soltar, porque aqui aí você já, além de perder um pouco a tensão na parte da musculatura do peitoral, aí vai de novo para a parte que eu tô batendo na tecla, que é da lesão no ombro. No powerlifting, a gente tem o motivo desse arco a gente fazer é para, de uma maneira geral, diminuir a amplitude do movimento, né? Que no powerlifting a gente tem que encostar a barra no peito, esperar o comando do árbitro e fechar o movimento. Só que o arco também pode ser benéfico para o praticante de musculação tipo, convencional, porque ele vai ajudar você a manter essa retração escapular de uma maneira mais eficiente do que, ó, eu vou mostrar aqui no banco mesmo, para vocês terem uma visão. Ó, eu só vou retrair a escápula,
mas sem tentar forçar o arco. A perna não está muito tensionada, só retrair o arco, vou fazer o movimento, tudo mais. Só que agora eu vou retrair o movimento, eu vou retrair a escápula, vou tentar projetar mais o meu arco para cima e usar mais a musculatura da minha perna para vocês verem a diferença já de como eu vou ficar numa posição mais favorável para exercer força. Aqui, ó, já estou muito mais estável, aqui eu estou bem mais duro, né, pode-se dizer, e aqui eu estou numa posição muito mais segura. Agora vamos fazer as correções, né, com tudo que eu falei, as observações. Assim, já travar a escápula antes de entrar no banco. Isso, exatamente. Antes de você, uma dica que eu posso dar. Antes de, se você quiser já ajudar para o seu corpo naturalmente ficar com essa ativação das costas, é você já entrar no banco com ela tensionada. Em vez de entrar tensionado contra o banco, uma maneira mais eficiente é você tentar já ativar antes. Aí você vai lá, ativa antes. Já deixa tensionada as costas. Vamos lá, desce, toma cuidado com a cabeça. Pronto, viu que as costas estão bem armadas, né? Sim. Aí lembra agora que eu falei, a segunda observação, da perna. Você tem que manter o máximo de tensão na perna possível. Eu quero que você tenha uma base firme, ó, que eu quero que quando eu bater, você não feche a perna. Eu quero que se mantenha fixa aqui, tá? Beleza. Aí, ó. Alcança a barra, faz a sua abertura normal, confortável para você. Oi. Aí agora também outra coisa importante. Na hora de sacar, é muito importante, o pessoal ignora um pouco isso daí, mas é a questão da respiração. Você tem que primeiro inspirar, encher sua caixa de ar para você ficar com o tronco mais estável. Aí você saca, estabilizou o movimento. Aí você respira de novo. Aí você começa o movimento. Vamos lá, Big. Respirou, travou, ó. Vamos lá, estabilizou. Respira de novo, Big. Desce. Vamos lá. Press. Boa, aí, ó. Então, aquecimento, assim, pro powerlifting, ele é muito individual, né? Depende da carga final do que o atleta pretende trabalhar, né? Mas de uma maneira geral, o Big, como ele é uma pessoa que vai fazer um supino por volta de 130, 140, então a gente pode começar tranquilamente com 60 quilos, né? Que seria os 20 de cada anilha, mais os 20 da barra. Daí na próxima a gente já pode subir para uns 100 quilos. Aí depois a gente começa a dar uns saltos menores quando estiver chegando próximo da carga de trabalho dele. Minha carga de trabalho, o treino de hoje, até 120 quilos. Até 120 quilos? Então a gente pode fazer, no repetições. Caso, e como é que a gente faz também o aquecimento, né? A gente vai, quando a gente vai subir na carga, a gente vai começando a diminuir o número de repetição. Então sempre fica assim, numa balança, assim, né? Quanto mais repetição, menos carga, e vai invertendo depois. Uma pirâmide, né? Uma pirâmide, exatamente. Mesma técnica? Uhum. Técnica pode manter. Novamente. Bora lá, Big. Vamos que tá leve. Isso, respirou, sacou. Estabiliza. Vai, Big. 6. É sua. Vai. 1. 2. Isso. Mantém a perna estável. 3. Mais 3. Vamos. 4. 5. 6. Muito bom. Pode guardar. Cuidado. Meu recorde pessoal é 157,5 kg. A próxima série agora é 100 quilos. 100 quilos? Então, 100 quilos. Vou colocar mais uma de 20. Em questão do pé, pode ficar com a ponta do pé só, né? Vamos lá, Big. Então, no caso do pé, é uma preferência. Tem algumas federações que permitem você ficar com a ponta do pé, somente contato, mas tem outras federações que obrigam você a ficar com toda a sua sola do pé no chão. Mas, de uma maneira geral, como você vai competir na GPC, então a regra da GPC é que você pode ficar na ponta do pé, não tem problema. Vamos lá, Big. Não esquece, todas as dicas. Respiração, escápula, perna. Vai. Aquecimento ainda, vamos. Vai. 1. Muito bom. 2. 3. 4. Bora, Big. Aquecimento tá leve pra você ainda. Muito bom. Isso.
Aí agora outra dúvida que pode aparecer para vocês, né, é a questão de como funciona o descanso, né, entre as séries do powerlifter, né? Então a gente é um pouco diferente da musculação convencional, né? Como o nosso trabalho é voltado para a força, para a gente recuperar de uma série para outra no quesito para a gente maximizar essa força nossa, a gente tem que descansar um pouquinho mais do que convencional, né? Que para hipertrofia a gente sabe que as pessoas têm o costume de descansar entre 1 a 3 minutos, né? A gente do powerlifting, por enquanto no aquecimento a gente descansa pouco, porque a gente não tem necessidade ainda, mas quando vai chegando perto de umas cargas mais desafiadoras pra gente, a gente tende a descansar de 5 a 7 minutos e alguns casos até 10 minutos ou mais, a depender do exercício. No supino não necessariamente tanto, mas principalmente no agachamento, no terra, que são exercícios que demandam mais do corpo, é muito benéfico a gente descansar bem para ir fazer a próxima série bem descansado para maximizar ao máximo a nossa geração de força. Cada atleta faz a preparação conforme ele achar melhor. Estabilizou bem, sacamos. Na competição a gente não pode simplesmente chegar e começar o movimento e descer. A gente tem que esperar o comando de um árbitro. No caso, o árbitro vai estar atrás da gente. Aí ele vai dar o comando desce. A gente desce. Aí a gente tem que pausar no peito por um tempo. Aí assim que a barra estabilizar no nosso peito, o árbitro ele dá o comando de press, ou sobe. Aí no caso, sobe, a gente sobe o movimento. Daí a gente não pode guardar, a gente tem que esperar o comando do árbitro também para guardar. Ele vai falar guarda. Aí você vem e devolve a barra no rack. Então, são basicamente os 3 comandos, né? Estabilizou, aí o árbitro vai dar desce, e ele faz o gesto com a mão. Aí depois sobe e depois guarda. Se a gente queimar qualquer um desses comandos na competição, a gente toma inválido no movimento. Bora aumentar agora, é 105 quilos, 4 repetições. 105, 4 repetições, perfeito. Isso, respiração, estabiliza, começa. Vamos. 1. Isso, sempre respirando entre as repetições. 2, vai. Tá leve, aquecimento ainda, Big. 3, vamos, mais uma. Estabiliza bem, toda a força, vai. Boa, pode guardar. Eu percebo muito que quando eu tô fazendo, o pulso do lado esquerdo meio que sempre dá uma falhazinha. Você sente falta de conseguir... Não, você não consegue levantar a carga porque seu limitador é o pulso, no caso, né? Sim, sim. Então o que a gente pode fazer nesses casos, né? Que é um dos equipamentos que a gente pode usar no powerlifting, que é o uso da munhequeira. Daí, esse no caso, o uso da munhequeira fica a preferência do atleta, né? Tem atleta que precisa, tem atleta que não. Como no caso ele relatou que sente que a munheca dele quebra muito e falta força nela, então é bom ele colocar para fazer, principalmente quando as cargas forem ficando mais pesadas. Então isso aqui é uma munhequeira de powerlifting, né? Daí como é que a gente faz para usar? A gente pega a munhequeira, a gente tensiona ela, não tem necessidade de apertar muito, porque se apertar muito pode ser que corte a circulação da sua mão e mais te atrapalhe do que ajude. Você passa ela no pulso, levemente perto um pouquinho invadindo o osso da mão, que é dessa forma vocês vão ver que o meu pulso ele não quer quebrar, ele fica estabilizado dentro da munhequeira. Daí a gente na competição a gente sempre coloca esse arquinho para dentro, porque o equipamento que a gente usa, né, para nossa segurança, não pode estar em contato com a barra em nenhum momento. Então se a gente deixar ela do jeito que ela fica quando a gente passa, no caso que é com o nosso dedão aqui, se isso aqui entrar em contato com a barra, a gente invalida o movimento também. Então é muito importante se atentar a isso para quem tem pretensão de competir no powerlifting futuramente. Vamos ver, ó, minha munheca está muito mais estabilizada, né, com o uso da munhequeira. A técnica não muda independente da carga. Estabilizou. Guardamos. Faz como se fosse papel, né? Mais um dia, vamos que vamos, Big. Tá começando só agora no Power, ainda tem muito que progredir. Quero ver se esse supininho subir lá para os seus 200 kg, hein, fio? Vamos ver, antes do meio do ano que vem, acho que tá no vídeo, hein? Até o meio do ano que vem, acho que chega nos 200, hein? Será que chega? Vamos lá, vamos ver. Tem que treinar duro, seguir a periodização à risca que o treinador passa. Vou estar fazendo aqui a última série, né? Que é a última carga de trabalho, né? 120 quilos, total de 3 séries de 3 repetições. O nosso treino vocês vão olhar, que ele vai fazer essas 3 repetições, vocês vão se perguntar, ué, ele poderia colocar mais carga, tá leve para ele. Só a questão é que a periodização para força,
ela tem fases que você vai trabalhar com uma margem de carga um pouquinho, com uma margem de carga para visando a progressão no longo prazo, que é diferente um pouco da musculação, que a gente sempre tenta a cada treino progredir um pouquinho de alguma maneira. Pode ser aumentando o número de repetição com a mesma carga, ou pode ser aumentando um pouquinho a carga. Só que no caso do treinamento de força é um pouco diferente, porque tem uma periodização toda certinha que a gente tem que seguir para a força no dia da nossa competição estar no máximo dela. Munheca mais estabilizada, com uma firmezinha. Agora vamos lá. Aí se tiver como você me dar os comandos. Vou ajudar? Perfeito. Dá os comandos, sobe e tal, aí. Fala. Vamos lá. Subir. Pegou aí, né? Viu? Ele... Essa aí é erros que comete, né? Porque, igual você tava falando, né? Como eu tô aprendendo agora, eu vou primeiro eu preparo e depois desço. Mas aí eu esqueci, igual você falou aí, ó. Tem como arrumar lá embaixo também. Então vamos lá, Big. Desceu, altura das costas, estabilizou a perna. Estabilizou. Aí, estabilizou. No seu tempo. Aí eu venho aqui, vou ajudar ele a sacar a barra. Deixa ele estabilizar. Desce. Press. Desce. Press. Mais uma. Desce. Press. Duro, vai. Boa. Agora guarda. Tá fluindo, hein? Muito bom. Fluindo. Muito bom isso aqui, ajuda muito, né? E então, agora vocês viram, né, pessoal, que antes eu tava sempre do lado dele só que agora começou a chegar numa carga que pra ele é desafiadora, né, um pouquinho mais pesada, por questão de segurança, como a gente não tá no nosso equipamento oficial, né, que tem a opção de colocar os braços de segurança, que aí não causa nenhum perigo, né, pro atleta, eu tô aqui atrás só por precaução. Caso ele falhe, eu venho aqui e puxo a barra e guardo de volta, por questão de segurança. O salva-vida que tem, né, lá no... Os caras do lado na ali. Competição, né, ele tem tipo, é a mesma coisa que as gaiolas de agachamento das academias, né, você vê que a maioria delas sempre tem a barra de proteção que a gente fala, né, então no supino é a mesma coisa. No supino na competição a gente pode mexer a altura da barra de segurança, né, tanto a altura do saque, e por questão de segurança é sempre bom, o ideal na competição é deixar numa altura que se a barra despencar, você falhar com a carga, ela não esmague seu pescoço. Que é o principal ponto crítico do supino machucar. E se machucar o pescoço, a gente sabe que para ir dessa para melhor é facinho. Como a gente falou antes, eu já apontei alguns pontos do erro técnico, né, questão da estabilidade, só que agora a questão de progressão, né? Como a gente do powerlifting, a gente é especialista nessa parte, né, de progredir carga, né? A gente sempre quer aumentar o máximo da carga que a gente faz, né? Tanto seja por meio da otimização da nossa periodização de treino, assim como por meio de técnicas, né, no exercício em si. O principal erro que eu vejo do pessoal da musculação é você querer chegar próximo do seu limite, chegar muito próximo à falha ou até falhar toda semana ou toda sessão de treino que você faça, caso você faça mais de uma vez o supino na semana ou qualquer outro exercício. Pra gente do powerlifting, vocês vão ver que dificilmente a gente vai chegar na falha. Se a gente chegar na falha, você vê que a gente fica até com uma sensação de que o dever não foi feito, pode ser que no dia a carga que o treinador estipulou ou que a gente achou que a gente ia conseguir fazer, a gente deu uma superestimada e a gente falhou, a gente não fica muito contente. A gente sempre tenta manter o máximo longe da falha, até por questão de progressão ao longo prazo e para minimizar a lesão, porque se você falhar toda semana em um exercício, você vai ver que com o tempo, se você for prestar atenção, as cargas vai começar a cair, ou mesmo a quantidade de repetição que você estava conseguindo fazer, você vai ver que vai ficar num negócio muito instável de progredir. Os principais suplementos, né, que a gente do powerlifting a gente se beneficia. Creatina, assim como diria que qualquer praticante de musculação, ou até não praticantes também, seria muito benéfico tomar. Creatina é um dos suplementos mais estudados que tem, né, para a questão da força muscular. Eu tenho até alguns estudos que falam da parte da melhora cognitiva, né, ainda não são tão embasados, mas estão começando a sair alguns estudos em relação a isso. E também outro recurso, né, que a gente pode se utilizar muito no powerlifting também, assim como qualquer outro praticante, é o uso da cafeína. Sempre em doses moderadas, né, nunca extrapolar muito, até por questão da saúde cardiovascular. Também, no caso do powerlifting, usar muita cafeína pode até atrapalhar durante a competição, porque a gente perde o foco no exercício, no movimento, a gente acaba ficando muito energizado e a gente acaba cometendo erros técnicos que pode parecer erros bobos, só que no final das contas pode fazer a gente não levantar uma carga que a gente levantou em treino. Rapaz, a técnica melhorou bastante, ficou até mais leve. Pareceu um pouco que eu tava tendo dificuldade, mas não. Só mesmo com o tempo de descer e de subir aqui, que quando ele fala dá uma bugada na minha cabeça, mas isso aí vai melhorando com o tempo, né? A técnica aí foi muito boa, não tem nada a reclamar. Dá muito mais força na amplitude, travar a escápula, né? Muito menos perigoso, não tava fazendo igual
Eu fiz outros treinos anteriores de jogar o ombro pra cima, que é perigoso, né? Exatamente. A execução já ficou bem melhor. Bem melhor. E também eu fico feliz que o Big tenha me chamado aqui. A gente se conheceu pela internet, né? A gente começou a se seguir. Aí ele chegou, falei que eu vim treinar aqui uma vez. Aí ele falou, bora gravar uns conteúdos e tudo mais. Aí ele me trouxe aqui. Fico feliz de poder estar ajudando de alguma forma, né? De estar difundindo um pouco do esporte que eu comecei esse ano, mas eu gosto muito desse esporte, tenho um amor por ele muito grande. Fico feliz espero que as minhas dicas possam ter ajudado, ter melhorado de alguma forma o seu supino. E quem sabe eu apareço em mais vídeos aí no canal. Posso estar ajudando, dando mais dicas nos outros exercícios que a gente é especialista. Ó, pra quem não sabe, o brother aqui é nutricionista, né, rapaz? Nutricionista. Sou nutricionista, me formei no ano passado e atualmente estou me organizando, mas eu pretendo esse ano mesmo ainda abrir uma agenda para fazer consultas online. Então quem quiser pode me seguir lá no Instagram, é Matheus B. Li, que é... L-E. Isso, L-E. E o Matheus é sem H. Bom dia que eu chamei de Woody, ele ficou sem entender nada. PlayStation. Olha, esse foi o vídeo hoje aí. Espero que tenham gostado do treinão aí. E se vocês quiserem... Treinão não, foi só técnica. É, técnica. Calma. Treinão nós vai fazer um vídeo pegando carga mesmo. Não, então beleza. Vamos marcar aí de onde fazer esse vídeo aí. O homem passou todas as técnicas aqui necessárias pra mim, né? Pra minha evolução também, pra sua evolução. Se você quer mais vídeos como esse, comenta aí, que o homem vai estar vindo aqui ensinando em outros exercícios, agachamento. Serve pra todo mundo que pratica musculação, não só pro powerlifting em específico. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like. Segue ele. Segue o homem lá, que o homem vai ser meu novo nutricionista meu aqui, ó. E vamos embora pra cima, hein? Bora. Aí, ó. Tamo junto.